Se você não sabe quem foi Georges Sorel, você não tem como saber o que foi o fascismo. Mas é bom deixar claro que isso não é culpa sua. Ninguém aprende sobre Sorel nas escolas e faculdades, porque ele foi um marxista que encontrou erros na obra de Marx. E nos últimos 130 anos, a obra de Marx e Engels se tornou uma espécie de Bíblia sagrada, que não pode ser criticada sem que os críticos sejam excomungados do meio intelectual. Por isso, Sorel nunca apareceu nos livros escolares. Sorel permanece desconhecido em nosso tempo, e às vezes é até repudiado pelos teóricos da esquerda em voga. E vale dizer que ele não foi qualquer intelectual. Georges Sorel é provavelmente o maior teórico político francês do final do século XIX. Para o filósofo italiano Benedetto Croce, depois de Marx, Sorel foi o grande teórico do socialismo. De qualquer forma, é desconcertante para um marxista admitir que outro marxista tenha denunciado erros em Marx, e não foram poucos. Sorel expressou que o pensamento inicial de Marx e Engels prenunciava um longo regime terrorista semelhante à Revolução Francesa. Sorel também demonstrou que grande parte das ideias de Marx copiavam os argumentos de socialistas que o próprio Marx rotulava de utópicos. Todo o Manifesto Comunista tem grandes semelhanças com a literatura dos utópicos a tal ponto que Marx poderia ser acusado de ter plagiado o livro Princípios do Socialismo, um manifesto da democracia escrito por Victor Considerant. Este livro tinha sido publicado apenas um ano antes do Manifesto Comunista. Mas além de ter acusado Marx de ter copiado os socialistas utópicos, Sorel afirmou que Marx não tinha feito ciência, e sim poesia social. Apesar disso, Sorel entendia que essa poesia social impulsionava os homens a buscarem atos heróicos, a se unirem contra suas condições de vida. O marxismo seria um mito que elevaria moralmente as massas trabalhadoras para as responsabilidades de uma revolução regeneradora. Para Sorel, o marxismo não passava de um mito, uma narrativa desconectada da realidade, mas que tinha seu valor por fazer as massas acreditarem na revolução. Sorel via o marxismo como uma espécie de religião. Parafraseando Sorel, o marxismo pode ser chamado de a última fé da Europa. Sorel concluiu que as teorias econômicas de Marx ficaram ultrapassadas depois da revolução marginalista nos estudos econômicos. Sorel questionou o princípio fundamental da economia marxista. A teoria marxista do valor, escreveu ele, não tem mais qualquer utilidade nem valor científico. Sorel rejeitou as teorias do valor e da mais-valia. Mas nada disso tornou o marxismo menos respeitável para Sorel. No início do século, Sorel viu que a ciência não mobilizava as massas. As pessoas não se sacrificariam pela mais-valia. Por isso ele tentou minimizar o aspecto não científico do marxismo. Ele acreditava que a essência do marxismo residia no conteúdo simbólico e apocalíptico. A única função real do marxismo era atuar como um instrumento de guerra. Para Sorel, o mito é mais real para as massas do que a ciência. Sorel recomenda não tomar o texto de Marx literalmente, mas reconhecer que estamos no reino do mito social. Ele admitia que Marx não lidava conscientemente com mitos, mas sua paixão o impedia de ver a realidade claramente. O que não significa que Marx fosse utópico para Sorel. O mito sorreliano deve ser entendido como um meio para mobilizar a ação heróica das massas. Um mito, diferente de uma utopia, não é a visão de uma sociedade futura perfeita, mas uma força para criar uma contra-sociedade por meio da luta. Na virada do século XX, outros marxistas, assim como Sorel, perceberam que as previsões de Marx sobre o capitalismo simplesmente não aconteceram. A suposta exploração capitalista não levou ao aumento da pobreza, e a revolução que deveria ocorrer espontaneamente entre as massas como reação a essa pobreza extrema não aconteceu. Em 1850, Marx anunciou que, a partir de uma crise econômica geral e inevitável, surgiria uma nova revolução. Essa teoria se tornou popular e muitos esperaram pela crise. Mas 50 anos depois do lançamento do Manifesto Comunista, o capitalismo tinha levado a Europa industrializada a uma situação econômica sem precedentes. As sociedades industriais viviam o exato oposto do que Marx havia previsto.
As grandes profecias do marxismo não haviam se concretizado. Ninguém naquela época podia dizer que a polarização social e o empobrecimento haviam realmente ocorrido. Pelo contrário, já no final do século XIX, o padrão de vida da classe trabalhadora havia subido e seu poder de compra aumentado, e as condições de vida das classes mais baixas haviam melhorado consideravelmente. Apesar de Sorel não se importar com o fato de as teorias de Marx não passarem de mitos, muitos socialistas da época ficaram decepcionados com o marxismo, entre eles um grupo de revolucionários do Partido Socialista Italiano. Na Itália, o jornal A Vanguardia Socialista de Arturo Labriola apresentou Sorel aos círculos proletários em 1903. A partir de então, muitos socialistas italianos influenciados por Sorel aderiram à corrente ideológica do sindicalismo revolucionário. Eram socialistas que já apoiavam um grupo de sindicatos na Itália que se chamava FACI. É deste grupo de sindicatos marxistas que surge o nome fascista. O movimento dos trabalhadores na Sicília em meados da década de 1890 consolidou a palavra FACI no uso comum. Naquela época, a imprensa já chamava os membros do FACI siciliani de fascisti. O fascismo poderia muito bem ter se chamado socialismo sindical, por exemplo. Mas na época o movimento FACI na Itália tinha uma história quase mítica entre os socialistas radicais que queriam a derrubada do capitalismo. Não por acaso, essa informação se perdeu com o tempo. Mas na época o termo FACI era sinônimo de socialismo revolucionário. Entre os socialistas italianos, ser chamado de fascista era o mesmo que ser chamado de radical de esquerda. Você pode pensar que talvez esses sindicatos não fossem um grupo tão grande que merecesse destaque nos livros didáticos. Mas é exatamente o contrário. Os FACI foram o primeiro movimento socialista de massa na Europa. Eles eram o maior movimento sindical de todo o continente europeu na primeira década do século XX. O problema para historiadores e professores de esquerda mencionarem esse grupo sindical é que a ideologia fascista foi construída por intelectuais socialistas ligados a esses sindicatos FACI. Na Itália, o sindicalismo revolucionário identificava-se com a ala esquerda do Partido Socialista e reivindicava uma forte matriz marxista. Mas a partir de 1903, tanto esses intelectuais quanto os membros dos sindicatos FACI abraçaram o socialismo de Sorel e pouco a pouco abandonaram o socialismo de Marx, a ponto de se tornarem antimarxistas. E aqui começa a grande confusão, porque ser antimarxista não significa ser antissocialista. O marxismo é apenas uma das correntes do socialismo. Socialistas como Ferdinand Lassalle, Saint-Simon e Charles Fourier, por exemplo, eram mais famosos do que Marx durante seu tempo de vida e não concordavam com as teorias marxistas. O mesmo vale para Georges Sorel, que desenvolveu outra corrente do socialismo chamada de sindicalismo revolucionário. É desse socialismo sindical que nasce o fascismo. Se você está gostando deste conteúdo, você faz parte de uma minoria que usa as redes sociais para aprender mais sobre história. E isso é muito importante para o Brasil de hoje. Por isso, considere adquirir o documentário Fascismo, a corrente socialista renegada. São 4 horas com muitas outras informações para você entender ainda melhor por que o fascismo foi uma vertente socialista. É o melhor documentário que eu vi feito no Brasil sobre o fascismo. O mais completo, com autores que eu não imaginaria que outra pessoa ia trazer aqui para o Brasil. Assista um trecho deste documentário clicando no link fixado nos comentários.